Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Galera, eu cometi uma cagada de dizer que eu tava assistindo a primeira temporada, mas na verdade eu já tava assistindo a segunda. Mas agora, como os vídeos já foram lançados, eu vou corrigir nesse daqui, né? Então eu não sei o porquê que comecei a assistir a segunda temporada ao invés da primeira. Não sei se eu já tinha começado a assistir a primeira e depois ele pulou pra segunda, mas vamos lá. Estamos na segunda temporada de Moradores Indesejados e vamos falar sobre o segundo episódio. Segundo episódio da segunda temporada, Colega de Casa Infernal. Essa é uma história de uma senhorinha, né? Tem uma casa em Palm Springs e ela é aposentada e quer, além da aposentadoria, ter uma renda ali, né? Então, o nome dela é Anita Cohen. Ela aluga os quartos tipo Airbnb, sabe? E ela acaba alugando a casa primeiramente pro Daryl, que é um rapaz divorciado e ele tem gatos. E ela aceita gatos porque ela adora bichos também, né? E daí ele vai morar lá com ela e depois aparece um advogado, que é o Scott Pettigrew. E daí, o que acontece? Quando o Daryl vai pra lá, ele diz o seguinte: olha, eu quero que ela fique à vontade, então, tipo, eu não incomodo ela, eu só converso com ela o necessário, entendeu? Então ele ficava gravando uns vídeos lá no quarto, ficava com os gatos e tal, saía pra trabalhar e, tipo assim, eles tinham o mínimo de contato possível, era só o que realmente era necessário. Então ela não conhecia muito do Daryl, né? Então o que ela falava pra família é que, olha, ele é quieto, ele é na dele, né? Então... E daí quando o Scott chegou, o Scott começou a infernizar a vida do Daryl. E daí o que acontece? O Scott fez com que a Anita acreditasse que o Daryl estava furtando as coisas de dentro da casa, sendo que quem estava fazendo era o Scott. E o Scott manipulou tanto a Anita que ele conseguiu com que o Daryl fosse preso, né? Para que só ficasse ele e a Anita na casa. E foi isso que aconteceu, que o Daryl foi preso, né? Ela alegou que ele teria agredido ela, sendo que ele nem fez isso, né? Ele foi preso injustamente. E daí só ficou ela e o Scott na casa. E o Scott, ele era bem problemático, né? Ele era alcoólatra e tinha um comportamento muito abusivo com ela. E daí quando ele bebia, ele ficava ainda mais agressivo. E pra você ter uma ideia, ele começou a roubar umas essências de baunilha que continham álcool pra ele tomar, porque ele não tinha mais dinheiro pra comprar álcool, e ele roubava as coisas dela que continham álcool pra ele ficar embriagado, sabe? E daí o que aconteceu? As coisas começaram a mudar quando o Daryl foi preso, que daí só ficou ela e o Scott, né? Então não tinha mais quem o Scott culpar, né? E daí ela ligou pro filho dela e disse: olha, eu não sei mais o que fazer, porque ele tá deixando a casa nojenta, ele tinha cachorro também, e o cachorro cagando por dentro da casa, ele não limpava, ele não tava nem aí, né? E daí, como ela não pedia antecedentes criminais nem nada, o filho dela disse: olha, mãe, comece a gravar quando ele for agressivo, que daí a gente tem provas pra poder tirar ele daí, né? E daí ela começou a gravar, até que ele ficou um dia muito, muito agressivo, e ela começou essa gravação e ela acabou gravando a própria morte dela, né? Porque daí ele bateu nela, caiu o gravador no chão, mas depois eles acharam e descobriram que realmente foi o Scott que fez aquilo com ela, né? Então, assim, ela aceitou pessoas dentro da casa dela. Uma loucura que todo mundo fala que geralmente as pessoas, quando alugam as coisas lá, eles pedem antecedentes criminais pra saber quem que é a pessoa que você tá levando pra morar junto com você, né? E assim, colocaram o Daryl como esquisitão na história, né? Só porque ele era retraído, né? Tipo assim, ele queria dar o espaço dela, sabe? E o outro já era mais falador e mais assim, e era o psicopata, né? E daí, ainda nesse episódio, aparece um ex-namorado do Scott, dizendo que, sei lá, viveu 4, 5 anos com ele
e disse que, olha, porque ele sofreu muitos abusos, assim como eu, né? Tipo, a gente viveu muito bem por um tempo, mas depois ele começou a ficar muito agressivo, daí ele um dia bebeu e correu atrás do ex-namorado dele com uma faca. Então ele falou, olha, aqui pra mim já é o ponto final, porque se ele tivesse conseguido pegar ele aquele dia, se ele tava com a faca na mão, que ele não teria feito com esse ex-namorado, né? Então, e daí conta essa história, né? Uma senhorinha que alugou os quartos e, infelizmente, o Scott acabou tirando a vida dela, né? Então, assim, a gente já aprende com isso que a gente não deve confiar. Cara, esse negócio de confiança é uma coisa muito, muito séria. Não é essa primeira. Da segunda temporada, que eu achei que fosse a primeira, da minha melhor amiga tentou me matar, é a mesma coisa. Eram amigas de 25 anos. Você confia numa pessoa de 25 anos que tá convivendo com você. E a melhor amiga dela tentou matar ela. Então, com a senhora Anissa foi a mesma coisa. Ela colocou pessoas dentro da casa dela que ela nem conhecia. Esse ainda foi pior, né? Então, assim, fica de lição pra gente aprender que a gente tem que prestar atenção em quem tá do nosso lado, né? E imagina, se uma amiga de 25 anos tentou fazer isso, imagina uma pessoa que você conheceu ontem, né? Mas por hoje era isso, pessoal. Até a próxima e valeu!